Quando eu disse para o meu pai que eu queria tirar a faculdade de Direito, ele ficou muito emocionado, né? E quando eu disse que não, eu vou tirar a faculdade de Direito porque eu queria ser juiz, ele chorou muito, porque seria a primeira, né, a única filha dele nesse exercício dessa magistratura. E há muito tempo o tribunal já recusava, né? Sempre recusou as mulheres. E o pai sempre foi a favor, mesmo antes assim, de imaginar que uma filha fosse fazer o concurso. E depois, assim, à medida que eu fui estudando na faculdade, cada vez que o tribunal recusava mulheres, e o meu pai sempre se posicionava a favor, né? Às vezes iam questionar para ele, eu disse, como é, César, de novo não consegui fazer a aprovação das mulheres na magistratura? E ele brincava, depois que ele morreu, até que eu soube disso, assim, não, é porque a primeira juíza quem vai ser a minha filha. E este, assim, é a grande mágoa que eu tenho, porque ele faleceu 6 meses antes de eu me formar na faculdade, então ele não viu este sonho meu, que também, no fundo, depois eu soube que era um sonho dele, né? Nem de eu me formar na faculdade de Direito, na mesma que ele tinha estudado, e nem de ter entrado no Poder Judiciário, no qual ele honrou durante tantos anos, né? Claro que no começo houve uma certa, assim, quase reação e resistência do tribunal até eu ir para o interior, né? Tinha eu e tinha uma outra colega que também tinha passado, a Regina Bollick. A ideia deles era nós permanecermos em Porto Alegre, desempenhando atividades administrativas, e era engraçado, assim, então, naquele treinamento feito com os juízes antes, então ele sempre recomendava para os meninos que eles usassem sempre casaco e gravata e tal, sempre tivessem, se vestissem, e se viravam para nós e diziam assim, bom, vocês têm que usarem roupas de gola e manga. Eu não sei o que significado tem, mas eu acho assim, eles não sabiam muito dizer, né, de como nós tínhamos que nos portar, né. Mas assim, ó, depois que eu fui para o interior, eu fui para uma cidade encantadora, né, Ibirubá, longe, não tinha asfalto, inclusive eu escolhi a comarca, porque eu tinha visto no álbum que tinha uma casa muito bonita para os juízes, e até eu poderia ter ficado numa cidade mais perto, né? E todo mundo disse, mas por que você escolheu uma cidade tão longe, né? Eu cheguei e disse, mas eu tinha achado a casa para os juízes tão bonita, né? E fui para lá. Mas assim, ó, esta reação que eu encontrei por parte do Poder Judiciário para o exercício da atividade jurisdicional, eu não encontrei por parte da população ou por parte do jurisdicionado, sabe? Ainda que eu tenha sido a primeiro juiz, né, na cidade de Ibirubá, nunca tinha tido nem juiz e nem juíza, e o juiz, então, ele vinha quinzenalmente de Cruz Alta, né, que era a cidade mais perto, então um juiz mais antigo e alguém que não convivia na comunidade. Então, a cidade não estava acostumada a ter um juiz, nunca teve nenhum que fizesse parte da vida social, né? E eu, então, fui a primeira e fui muito bem recebida como uma autoridade. Então, assim, ó, parece que para eles não tinha significado o fato de ser um homem e uma mulher porque era o sentido de respeito. Então, assim, às vezes aquelas pessoas singelas, aqueles homens rudes e tal, eles chegavam desarmados na frente, sabe? Independentemente de ser uma mulher, e contavam as suas mazelas, as suas intimidades e tal, sabe? Sem nenhum tipo de pejo, né? Pelo fato, então, assim, ó, o jurisdicionado nunca resistiu ou mostrou qualquer tipo de, sabe, desconforto pelo fato de estarem diante de uma magistrada, de uma mulher, né? Esta reação eu só vi isso historicamente dentro do Poder Judiciário, essa postura permaneceu durante toda a minha vida profissional no âmbito do Poder Judiciário. Eu sempre fui promovida por antiguidade e eu sempre me achei uma boa juíza, né? Eu não tive trabalho atrasado, nunca respondi a nenhum processo. E depois assim, também procurei me qualificar, eu dava aulas, fiz mestrado, fiz pós-graduação. Eu percebi isso com muita dor, né, que perpassou toda a minha vida, porque quando eu fui promovida para desembargadora, depois de 25 anos na magistratura, eu já tinha passado pelo Tribunal de Alçada, que era o tribunal que existia, então eu já trabalhava num segundo grau, né, num colegiado, e
quando eu fui para ser promovida por antiguidade, eu recebi 7 votos contrários a ser promovida por antiguidade. Acho que foi a votação mais significante, contrária a uma promoção de um juiz por antiguidade para o tribunal. E eu reagi muito a isso, eu fui para os meios de comunicação denunciando como claramente uma causa de discriminação. O tribunal até ficou um pouco desconfortável com essa minha posição pública, mas eu sempre levantei as minhas bandeiras, sabe, contra esse tipo de discriminação. Inclusive, assim, foi esta situação de que eu fui vítima no âmbito do Poder Judiciário é que me fez tão sensível a essas causas, as causas dos excluídos no âmbito da justiça. Eu sempre achei que a justiça não pode discriminar ninguém. Se a sociedade discrimina e discrimina, no judiciário tem que encontrar não uma justiça cega, né? Acho que uma justiça com os olhos bem abertos, mas alguém que não diferencie resultados de julgamento pela questão do sexo, ou da cor, ou da orientação sexual de alguém. Essa foi a minha marca profissional, mas fruto, sabe, dessa discriminação de que eu fui alvo durante todo o exercício da magistratura. Um fato até um pouco pitoresco, né? Um pouco ligado ainda a essa tendência discriminatória, né? Eu era juíza de Birubá, jovem, eu tinha 24 anos, né? E quase uma menina, né? E tinha um processo que era de estupro, né, para ser julgado, feito toda a instrução, com interrogatórios e testemunhas. E o advogado, que era um advogado antigo, que era da cidade de Cruz Alta, que era a maior delas, né? Ele estava assim um pouco preocupado disso. Então, na época eu namorava, que depois vim me casar, né, com o juiz substituto de Cruz Alta, que é o pai dos meus 3 filhos, né, foi perguntar para ele se ele não podia fazer audiência no meu lugar, né, ouvindo as testemunhas, que depois eu assinaria, porque ele achava que ia ficar uma coisa muito constrangedora, né? Ele disse, olha, eu por mim até vou, agora eu duvido que ela aceite, como de fato, né? Ele nem chegou a me propor, ele só comentou comigo rindo, sabia que eu não ia, né, passar por isso, né? E no dia da audiência essa, eu estranhei porque, assim, ó, sempre tinha, consignando as audiências, né, sempre uma menina, uma jovenzinha, e eu cheguei e estava a própria escrivã, que era uma senhora. Achei que a menina tivesse doente alguma coisa, né? Depois é que me dei conta que ela não queria que a menina tivesse acesso. Mas assim, ó, o advogado no começo um pouco constrangido, mas eu, sabe, sem nenhum tipo de problema. As coisas se passaram muito bem. Mas assim, ó, marca ainda, sabe, um pouco uma tendência, uma dificuldade nesse sentido, né? E teve um outro assim que eu achei interessante, eu fui fazer um júri sobre aborto, né, onde a ré estava sendo processada. Ela era parteira da cidade, tinha feito vários abortos. E quando eu fui fazer o júri, eu estava no 8º mês de gravidez. E teve gente que começou a se suscitar, disse, não, mas um júri sobre aborto, mas era dos dois lados, tanto da defesa quanto da acusação, achava que aquilo ali não se compatibilizava com o tipo de julgamento que devia ser levado a efeito, né? E aí, qual foi o resultado? Ela, pelo que eu soube, ela tinha sido responsável pelo nascimento de todos os jurados que participaram do julgamento, sabe? Ela acabou sendo absolvida porque ela era parteira de muitos anos, enfim, né? Mas foi algo assim engraçado porque todo mundo questionava e no jornal saía, sabe? E consignava esse fato, um júri sobre aborto sendo presidido por uma mulher grávida, né? Isto, é a primeira do Estado, né, a casar entre dois magistrados. E existe uma regra que diz que o juiz necessariamente tem que residir na sua comarca. E quando eu fui casar, né, conheci ele me preparando para a magistratura e fiquei 2 anos namorando, ele morava numa comarca, eu morava noutra, e com todo um aparato, ele ficava hospedado no hotel quando ele ia me visitar na minha cidade e tal. E aí quando nós fomos casar, eu fui falar com o presidente do tribunal, comunicando esse fato. E que tinha a questão da residência, né?
Aí até ele disse assim, olha, eu acho bom vocês não me requererem para residirem juntos, sabe? Vocês vão morar juntos porque o que Deus uniu não sou eu que vou separar, mas, sabe, porque não existia esta regra nesse sentido, mas morávamos, eram cidades perto. Mas a partir daí houve uma alteração na lei, permitindo que, em caso de magistrado, também um pudesse eventualmente residir na comarca do outro. Então eu acabei sendo responsável por uma série de alterações, né, legais. Inclusive, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, não existia previsto no estatuto licença maternidade. Então, eles me deram só 30 dias de licença saúde, sabe? E é uma das coisas assim que eu me ressinto até hoje, né, de ter obedecido, né, em vez de ter os 3 meses, a época eram 3 meses de licença, num mês de licença, aí me deram licença saúde e eu voltei para trabalhar com um filho pequeno de 1 mês e acabei me submetendo a isso. Depois eu me dei conta, disse, não, eu devia ter reivindicado mais, mas começo de carreira, gente jovem, sabe? Então, tiveram que mudar depois o regimento em função dessa regra. É que a carreira da magistratura, uma promoção é levada a efeito por merecimento e outra por antiguidade, né? Eu, por merecimento, nunca nem esperei, porque nunca foi. Mas quando chegou assim a minha vez de ser promovida, eu era a juíza mais antiga. Essa promoção ela é submetida ao órgão especial do tribunal, formado pelos 22 desembargadores, à época eram os mais antigos, hoje em dia mudou o formato, mas eram os mais antigos do tribunal, e dos 22 votantes, 7 votaram, 4 contra a minha promoção por antiguidade e 3 acabaram se abstendo de votar a respeito. Para mim, claramente, uma manifestação discriminatória, porque eles não tinham nenhum motivo, né, com relação a isso. Eu até acabei questionando publicamente esses desembargadores. Claro, a votação é secreta, mas a gente acaba sabendo, né, quem teria sido que me apontasse uma causa. E, inclusive, em função disso, houve toda uma mudança, de novo, no regimento, né, em que não se divulga mais, a partir desse episódio, o número da votação de votos recebidos para ser promovido ou não, simplesmente diz que foi promovido ou não, não se revela nem entre os magistrados que estão presentes a essa sessão qual foi o resultado do julgamento, porque foi algo, ao menos a mim, foi o revés pior que eu tive no desempenho da minha atividade profissional, porque aquela resistência em ingressar no começo, bom, mas era uma resistência mais histórica, mais cultural e contra as mulheres como um todo, mas ali foi nitidamente uma rejeição a mim pela minha condição de mulher. E isto, de fato, me incomodou muito.